Olha o que o texto da palavra do Senhor diz. Isaías, capítulo 58, versículo de número 1. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, queridos. Clama a pleno pulmão, não te detenhas, erga a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam pelos direitos de justiça e têm prazer em achegar-se a mim, no caso Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levantas e vês em conta? Eis que no dia em que jejuais, no caso é Deus, o Senhor falando, eis que no dia que jejuais, procurais os vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuam para contenda e rixa, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de ti panos de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Aí o Senhor vai falando o jejum que Ele quer da nossa parte. Que solte as ligaduras de impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura também não é esse que reparta o pão com o faminto e que recolhe em casa os pobres desabrigados, e se vês o nu, que o cubra, e não te esconda dos teus semelhantes? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Diga amém. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor, diga amém, será a sua retaguarda, aleluia. Então clamarás ao Senhor e te responderás, gritarás por seu corro e dirás, eis-me aqui. Glória a Deus. Vamos parar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, queremos clamar pela bênção e direção do Teu Espírito. Que a unção do Senhor se faça manifesta, meu Deus, aqui nessa manhã. Que a graça do Senhor superabunde em cada coração. Que a nossa mente, meu Deus, esteja cativa ao trono da graça. Que a nossa percepção, meu Deus, esteja aberta para que no mundo espiritual estejamos sensíveis a tudo que o Senhor quer ministrar em nome de Jesus. Que nenhuma das suas palavras se perca, muito pelo contrário, que nessa manhã produza a 100 por um em cada coração. E que ao término desse culto nós venhamos a dizer, o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que podíamos pedir ou pensar, para a glória do Senhor. Que toda a glória seja devotada ao teu nome. Repreendemos, meu Pai, qualquer ação contrária do Senhor. Que nada, absolutamente nada, venha se manifestar aqui, a não ser para a sua glória e segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é uma palavra, queridos, do profeta Isaías, e muito atual, muito relevante para os nossos dias. Fala a respeito do jejum, eu vou tratar disso aqui também, mas fala, queridos, de um certo caminhar que às vezes nós, como os filhos de Deus, pensamos que estamos praticando o que é certo e não fazemos.
E aqui, irmãos, o Senhor também nos dá algumas nuances de como acertarmos e como tomarmos o caminho e a decisão certas nas coisas diante do Senhor. Veja, irmãos, que interessante esse primeiro versículo, capítulo 58, versículo 1. O Senhor fala da limitação do povo, mas ele ainda chama de povo meu. Mesmo as pessoas agindo de forma errada, o Senhor chama de povo meu. Ele fala, clama em pleno pulmão. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia a quem, queridos? A quem, amados? Mais alto, a quem, queridos? Está baixo. Mais alto, queridos. O Senhor fala, e anuncia a quem? A mim. A minha transgressão e a sua transgressão, a casa de Jacó, os seus pecados. Entenda, amados, mesmo pelo fato de sermos chamados povo do Senhor, isso não nos exime, irmãos, de que por um momento estejamos enganados, amém? Muitas vezes a soberba, muitas vezes, queridos, o orgulho, nos impede de ver a coisa dessa forma. E mesmo, irmãos, sendo povo do Senhor, nós entramos às vezes por um caminho de engano e não nos atentamos para isso. Não nos atentamos. Pastor, o que fazer? E aí, irmãos, uma primeira ação de Deus. Entendem, irmãos? Ninguém nessa vida percorre vida solo. Ninguém foi feito, irmãos, para viver sozinho. O Senhor levanta um mentor para trazer orientação ao seu próprio povo. Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos essa figura pastoral, essa figura sacerdotal, essa figura pastoralista do discipulador, essa figura, irmãos, de alguém credenciado e agraciado por Deus para atuar nessa área, porque cada um tem uma missão, e a graça de Deus vai estar sobre a sua vida na missão que Ele te tiver designado. Não adianta você querer trazer para você, irmãos, a graça do outro, a graça dele é dele, a minha graça é minha, a graça sua é sua, amém, amados? E Deus, naquele momento, levanta Isaías e fala, Isaías, o que foi? Clama em alta voz, o meu povo está no engano, socorre-os. Traga uma palavra para eles. Não há de tudo maldade no coração deles, mas eles precisam de uma orientação que você tem, que eu te dei, que eu te capacitei, que eu te escolhi para isso, que eles não têm. Eles não têm isso. Nós hoje, queridos, vivemos uma crise enorme de desprezo, irmãos, de autoridades. Filho desprezando autoridades do pai. Família, irmãos, todo mundo no mesmo saco. Essa é a grande verdade. Hoje, com esse aspecto de parceria, irmãos, então, as pessoas esquecem que parceria é para ajudar a crescer, mas para eles parceiros, é todo mundo no mesmo nível. Vivemos uma crise institucional, irmãos, que quanto mais se fala em autoridades, mais repugnantes tem ficado aos ouvidos de muitas pessoas. Isso acaba, irmãos, refletindo no nosso modo de vida cristã. Não deveria, mas tem refletido. Não existia, irmãos, de todo maldade no coração do povo. É tanto que no versículo 2, o Senhor ainda fala mais sobre ele. Mesmo nesse estado, mesmo no estado que eles estão, mas eles não tinham consciência disso, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, pergunta-me pelos direitos de justiça, e tem prazer em se achegar a Deus.
Será ser muito diferente, irmãos, de hoje? É impressionante vermos pessoas assim, o que está acontecendo comigo? Eu busco, eu oro, eu faço, eu corro atrás. O que está acontecendo comigo? Eles faziam isso, irmãos, também. Tinham prazer em se achegar a Deus. Perguntavam sobre os direitos do Senhor, sobre os direitos de justiça. Onde estava Deus? Iam no caminho do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor fala que esse estado, eles estavam enganados. Muitas vezes, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, amém? Diante do Senhor, irmãos, o nosso caminho de fé, ele é aferido por uma única coisa. Quem pode me dizer como é aferido o nosso caminho de fé? Pelos resultados. Que isso, pastor? Que capitalismo é esse? O nosso caminho de fé, irmãos, é aferido por resultados. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. O nosso caminho, irmãos, de fé diante do Senhor tem que trazer resultados, amém? Com isso, irmãos, o choro não pode durar a noite toda, não é verdade? É bíblico. O choro pode até durar a noite toda, mas necessariamente a alegria vem ao amanhecer. Provérbios fala, irmãos, que a vereda do justo é como a luz. Não importa como começa. Pode começar escuro, tenebroso, com frio, sozinho, no breu. Mas tem que trazer resultado. Com o tempo ela tem que ir clareando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, amados? Quando você entra nesse mecanismo de perguntar a Deus o porquê não aconteceu, pode ter certeza, irmãos, que você já precisa abrir os olhos e rever e parar. É hora de pedir socorro, se vincular, clamar por ajuda e ver o que precisa ser acertado. No versículo 3, irmãos, eles fazem essa linguagem que eu digo. Versículo 3, dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e não levantas e dá conta disso? Irmãos, eles chegam à conclusão. Ô irmãos, ninguém aqui é tapado. E com certeza você vai ter a consciência, vai falar, gente, eu estou fazendo uma coisa e não tenho resultado. Eu não consigo mostrar a minha fé com as minhas obras. O que está acontecendo? Se você não fez isso, quanto mais rápido você fizer, melhor. Quanto mais rápido essa interrogação brotar no seu coração, melhor, amém, amados? Você não pode viver uma vida de engano, de vir domingo a domingo, de ler a Bíblia, de orar, de estar, de querer, de até sentir prazer, porque o versículo 2 fala que eles sentiam prazer e procuravam a justiça do Senhor, mas tinha coisa errada. Eles estavam fazendo, irmãos, o que era errado. E aí não tem jeito. Deus, irmãos, grave muito bem isso na sua cabeça. Deus não se move por circunstâncias ou por situações pessoais adversas. Deus se move por princípios cumpridos. Diga amém. Uma
Toda vez que um princípio do Senhor é cumprido, Deus se move, amados. Muitas vezes a gente, na nossa leitura, nós queremos mostrar a circunstância e nós queremos mostrar o sofrimento. Mas Deus, irmãos, Ele não está olhando para a circunstância e nem para o sofrimento. Ele está olhando para o princípio, se está sendo rejeitado ou não. Acabou. Por isso, Deus, na sua santa sabedoria, na sua infinita bondade, no seu imenso amor, não olhou para o sofrimento de Jesus Cristo, mas para o princípio que o sangue tinha que ser derramado para que houvesse salvação. Acabou. Um princípio tinha que ser cumprido. Virou o rosto para o sofrimento de Jesus Cristo. Foi ou não foi verdade, amados? E colocou os olhos no princípio que estava sendo cumprido. O sangue vertido na cruz do Calvário para que houvesse salvação. Então nós precisamos, amados, entender isso. Senão, vamos vivendo uma vida de, oh dó, o que eu estou passando? Oh meu Deus, coitado de mim, não dá. E o Senhor está falando, cumpra princípios. Faça o que é certo. Volte para a palavra do Senhor. Eu não estou entendendo não. Então ouça, traga alguém para perto de você. Vai atrás de alguém. Assim como o Senhor mandou Isaías aqui, irmãos, para alertar esse povo. Falou Isaías, abre os olhos, levanta a voz, clama, toca essa trombeta, ensina o meu povo. Deus vai levantar pessoas na sua vida para te orientar. Creia, se aplique, abra o seu coração para essa realidade, amados. Abra. É um princípio de Deus isso, irmãos. Sermos orientados por alguém, termos uma palavra clara. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu próximo diz, ser forte. Um ao outro ajudou e ao seu próximo diz, ser forte. Em outra tradução, esforça-te. Deus levantou, irmãos, Eli para ajudar Samuel. Deus fez. Deus levantou, irmãos, ali Samuel para ungir Davi. É ou não é verdade, irmãos? Fez. Mesmo que Davi, hipoteticamente, tenha se tornado maior que Samuel, mas se não houvesse Samuel, irmãos, ungindo Davi, acabaria ali. Deus sempre levanta pessoas, irmãos. Sempre. Por isso, irmãos, na palavra do Senhor ele fala, e não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixeis. Vive, irmãos, se aproxima. Se até, irmãos, a graça de João teve que ser reconhecida diante de Jesus Cristo, porque a graça de outras pessoas não pode ser reconhecida diante de você. Jesus, tendo consciência de quem era, falou, peraí, João, agora é você, depois eu, mas antes vem você. Antes eu tenho que receber o batismo da sua parte. Minto, amados. João foi, batizou, irmãos. Porque a graça do batismo nas águas estava com quem? Com João. Não estava com Jesus, irmãos. Jesus iria vir batizando com fogo. Mas antes do batismo com fogo, tinha alguém que batizava nas águas. E o Senhor falou, importa que cumpra a vontade do Senhor. É da vontade dele que você me batize. Tudo tem uma caminhada, amém, amados? E aí, nós muitas vezes não entramos nesse mérito. Desprezamos, olhamos, pensamos, sou igual aquela maneira, daquele jeito ali, não, eu faço melhor. É fácil. Irmãos, esqueça.
credenciamento não tem a ver com qualificação humana. Credenciamento tem a ver com vontade divina. Agradou-se Deus de um e aborreceu-se Deus de outro. Quando chegarmos no céu, pergunte, por que a Deus? E se for da vontade dele te responder, ele responde. Se não for, irmãos, ele não vai te responder. Ele é Deus, amém? É bíblico. O que nós temos que fazer, irmãos, é cumprirmos. E aqui o Senhor coloca Isaías e começa a ensinar algumas coisas, irmãos, e falando para eles a respeito do jejum. E ele começa, irmãos, dizendo sobre o jejum, versículo 2, vocês fazem tudo isso pensando que está certo, mas no seu coração, onde Deus olha, Ele vê que a intenção não é a melhor. Versículo 2, irmãos, o jejum não é para nos eximir da nossa responsabilidade e nem como álibi para nossa preguiça. Olha o que a Bíblia diz. Mesmo nesse estado caído, ainda me perguntam dia após dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, tem prazer em fazer a vontade de Deus. Versículo 3, dizem, por que jejuamos nós e tu não nos ouves? Por que afligimos a nossa alma e não se levanta e leva isso em conta? Aí o Senhor responde, eis que no dia em que jejuais para cuidar do vosso próprio interesse, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Jejum não é para se esconder da sua responsabilidade. Amém, amados? Eu não posso jejuar e falar, meu Deus, muda o coração da minha esposa Viviane, porque nós não estamos dando muito bem no casamento, nós estamos com problema, transforma o coração dela a poder no teu nome, sendo, irmãos, que o coração dela está desse jeito devido a uma ação minha. Não existe jejum que faça isso, irmão. O Senhor fala, vocês jejuam pelos seus próprios interesses e querendo que eu faça o vosso trabalho. Aí não dá. Isso não é jejum. Aí você pode rolar no chão, pode fazer o que for, pode correr atrás, não tem jeito. Hoje meu filho está estudando, está fazendo cursinho, daqui a pouco minha filha, Ana Cristina, vai fazer o Enem. E eu falo o seguinte, meu filho, para muitas pessoas é mais fácil passar 10 dias jejuando do que 3, 4, 5, 6 meses estudando quase 24 horas por dia. Se você não estudar, o jejum não tem efeito nenhum na sua vida. Aí hoje, quando eu acordo, 6 horas da manhã, quase tem um do meu lado. Benção, papai, Deus te abençoe. Estou indo, tá bom, papai? Tá bom. Que Deus te abençoe na igreja. Tá bom, meu filho. Eu queria tanto ir. Meu filho, você vai muitas vezes. Aí vai andando, irmãos. Há 5 meses, sai 6 horas da manhã, ele e o Pedro Henrique, e chega o quê? 11 horas da noite. Aí eu falo, agora vocês podem jejuar. Que alguma coisa vai acontecer, que Deus pode fazer. Como dizia um pastor amigo meu no seminário, Severino o nome dele, daqueles nordestinos branco do pescoço vermelho, não é aquele pescoção vermelhão. Deve ser até da época do Senhor, era muito amigo do pastor DG, pastor Severino. Ele falava, irmãos, para que você está no seminário? Afinal de contas, você pensa que a Bíblia
é mais leve que o cabo da enxada? Tem muita gente assim. Preste atenção. E tem muita gente assim, irmãos, que resolve jejuar do que pegar no cabo da enxada. Mas se você tiver que pegar no cabo da enxada, irmãos, pegue no cabo da enxada que Deus vai te prosperar se você fizer o que é certo. Mas se você tiver com preguiça do cabo da enxada, irmãos, não adianta jejuar e orar, não. Espero não estar sendo duro, amém, amados? Jejum não é álibi para a nossa preguiça e nem para fugirmos da nossa responsabilidade. Palavras do nosso Deus. Se a gente estivesse na igreja católica, o que eles falariam? Eu nem eu sei, irmão. Sei que às vezes eu vou fazer um septamento, eu vejo, ele fala palavras do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo repete lá uma questão. O jejum, queridos, não é arma de autoafirmação, e o Senhor teve que falar isso para eles. Ainda no versículo de número 4, diz assim: eis que jejuais para contendas, rixas, e para ferires com punhos iníquos, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz. Você não pode jejuar com o objetivo de rinchas. Não, fulano de tal é um homem de Deus, é um tremendo homem de Deus, ou a graça de Deus na vida dele. Pois eu vou falar, eu vou jejuar e Deus vai me usar tanto quanto ele. A Bíblia fala que o jejum não pode ser por rincha. Não pode ser com o objetivo de ser maior ou menor do que ninguém, amém, amados? O objetivo, irmãos, não pode ser, o objetivo do jejum não pode ser, irmãos, essa valorização e essa promoção pessoal, mas sim uma promoção da graça de Deus. Se eu jejuar, o poder e a graça do Senhor vai estar sobre mim, todos verão. E aquele cara que falou de mim vai ser como um murro na cara dele, quando eu abrir a boca. Quando Deus fizer, o espírito de Zagalo vão ter que me engolir. Deus conhece, irmãos. O Senhor fala, não, isso não é jejum não, queridos. Para autoafirmação, aí vem Isaías e corrige eles mais uma vez. Mais uma vez Isaías conversa com ele, versículo 5. Seria esse jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Incline a sua cabeça como um junco? Estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamaria isso de jejum aceitável ao Senhor? Ele está falando, vocês estão com a visão errada. O jejum não tem o objetivo de desprezar e de menosprezar o homem. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida, hein? Nunca foi da vontade de Deus, irmãos, menosprezar o homem, desprezar o homem com jejum. Humilhar-se não é ser desprezado, humilhar-se é reconhecer o senhorio de Cristo. Amém, amados? Eu posso estar chorando no meio de uma chopana, no meio da lama, e não estar humilhado, estar desprezado. Como eu posso, irmãos, estar chorando no prédio, no hotel mais lindo de Dubai, e estar humilhado. Há diferença. O desprezo é uma coisa, a humilhação é outra. O cara pode estar lá na lama, irmão, chorando e está sendo desprezado porque não ouviu a Deus, está com o coração duro. Como ele pode estar naquelas mansões, naquele palacete de Dubai, chorando diante do Senhor, com caviar esperando ele quando ele for quebrar o jejum. Não é verdade, irmãos? Com tudo ali, com uma limousine na garagem,
e está humilhado na presença de Deus. Irmãos, está sendo desprezado? Isso não veio do Senhor, irmãos. Talvez você fez coisas erradas e por isso está sendo desprezado na vida. Ninguém viveu nessa terra uma vida de tanta humilhação aos pés de Cristo, aos pés de Deus, como Jesus Cristo. E ele foi tremendamente exaltado, amém, amados? Tanto aqui quanto lá. O que ele falava aqui acontecia. Alguém tinha dúvida, amados? E o que aconteceu com ele aqui na terra, aconteceu porque também foi da vontade dele. Porque se ele não quisesse, não aconteceria. Ele falaria, não quero. É tanto que na cruz ele falou, Senhor, entretanto que seja feita a sua vontade. Pelo que Deus o exaltou acima de todo o nome. Então tem muita gente, irmãos, na vida cristã, confundindo desprezo com humilhação, com estar humilhado diante de Deus. Às vezes as suas atitudes erradas têm te levado ao desprezo das pessoas. Aí você pensa que jejum é isso, irmãos. Eu vou ser humilhado mesmo, vou ser desprezado, é pano de cinza, é pano de som, é cinza no corpo, é lá embaixo, e eu vou estar humilhado mesmo. E Deus está falando, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus, que nós, que sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, Pedro Henrique, Ana Cristina e Marcos Alexandre, e nunca que eu em sã consciência permitiria que isso acontecesse com eles. Imagine Deus, é ou não é verdade? É ou não é, pastora? Nunca que nós permitiríamos de ver o nosso filho sendo pisado, rolado, todo mundo passando em cima e tudo, e você é isso que eu quero mesmo. Irmãos, nunca. Se nós que somos maus não somos assim, imagine o Senhor. Humilhação é submissão à vontade de Deus. E via de regra, essa vontade é o quê? Boa e agradável. E se tivesse, irmãos, qualquer outro sinônimo para entrar nisso, eu entraria. Boa, perfeita e agradável. Então tem sido pregado um evangelho, irmãos, que não está aqui. E o senhor está falando, rapaz, isso não é jejum. Nunca foi da minha vontade que vocês vivessem dessa forma. Nunca foi da minha vontade isso, que você vivesse dessa maneira, sendo pisado, afligido a sua alma, baixando a sua cabeça como um junco. Junco é um animal, irmãos, que é feito para carga, ele é criado só para carregar coisa, aí se chama animal de junco, animal de carga, ele não passa daquilo, ele é um animal de carga. Nunca foi da minha vontade estender como sacos de cinza debaixo de vocês, no chão, largado. Chamaria tu isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? De forma nenhuma. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Aí vamos falar, irmãos, do jejum que o Senhor escolheu. Presta atenção. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ataduras da impiedade, que solta as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e que despedace todo o jugo. O Senhor fala, o primeiro propósito do jejum seu é o seguinte: um ajuste pessoal entre eu e você. O jejum é para você viver a vida que eu tenho para você. A primeira ação do jejum é um ajuste pessoal entre eu e Deus.
E o Senhor fala: o que eu quero de você, meu filho, é que solte a ligadura da impiedade, que desfaça, que lance fora a atadura da servidão, que seja livre de toda opressão, que despedace todo o jugo. Esse é o primeiro objetivo do jejum. Um ajuste pessoal entre eu e você. Essa tem que ser a sua visão, uma melhoria. Isso tem que ser feito. Repita comigo: jejum é uma arma de ajuste pessoal. Se sente oprimido? Não repita não. Jejum. Está sentindo o jugo? Tem carga muito forte nas suas costas? Sim. Jejum, amém? Precisa ser livre de opressão? Sim. Jejum. Aí no jejum, irmãos, você se achega perto de Deus e fala: Senhor, eu estou com jugo, eu estou com carga, eu estou oprimido, me ajuda, me socorre. Eu estou aqui em jejum e oração para que haja da sua parte, entre mim e ti, esse ajuste pessoal. Amém? Essa é um dos primeiros objetivos do jejum. Sim. É como um filho, irmãos, que está com problemas seríssimos. Problemas de dívidas, problemas, entendeu, injustiça em tudo. E ele sai daquele local que ele está se metido lá. Bate na porta do pai. O pai abre a porta e ele fala: Pai, eu estou aqui. Porque para viver bem com o Senhor, minha vida tem que estar certa. Eu não posso viver bem com o Senhor com essa jogatina. Não posso viver bem com o Senhor com essa dívida, com esse estilo de vida. Eu quero viver bem com o Senhor. Me ajude a ser liberto. Aí o pai entra aqui para dentro de casa, que aqui dentro de casa ninguém vai te cobrar, ninguém vai te bater, ninguém vai fazer nada. Vou te dar um banho, vou te dar minha cama, vou te dar um anel. Já que você veio, nós acertamos a vida. O jejum, irmãos, é exatamente irmos diante de Deus para uma libertação e uma ação pessoal nossa, amém? Sentiu isso? Vá atrás. Vá atrás, eu preciso de algo. E grave muito bem isso que eu vou falar para vocês, irmãos. Só Deus, em primeiro lugar, como ser divino. E em segundo, você. Só essas duas pessoas podem fazer um extrato realista da sua própria vida. Ninguém mais, irmãos. É tão fácil, irmãos, enganarmos o homem, como é impossível enganarmos a Deus. Tenha certeza disso. É tão fácil enganarmos o homem, como também é impossível enganarmos a Deus. Então, o primeiro aspecto do jejum passa por essa ação pessoal. Segundo, o ajuste interpessoal com o seu próximo. E a gente está correndo, que nós já estamos acabando. Versículo 7. Porventura também não é que repartas o quê, queridos? Repartas o quê, queridos? O teu pão com o faminto, que recolhas em casa o pobre, desabrigado, e se vires o nu que o cubra, e não te escondas do seu semelhante. Sabe o que a Bíblia está falando, irmãos? O jejum é para abrir portas de relacionamento. Se você tem o que dar, reparta. Pão aqui não é só pão físico não, irmãos. Pão aqui é pão de ajuda. O jejum, irmãos, tem que nos capacitar a socorrer o faminto. O faminto de esperança. O faminto, irmãos, de companheirismo.
o faminto de amor, o faminto de atenção. Quando você estiver em jejum ou não, passou, irmãos, pelo porteiro, entrou no elevador, passou na garagem, dê bom dia para a pessoa, bom dia, como vai você? Vou bem, que Deus te abençoe. Reparta, irmãos, o que Deus tem te dado. Tem gente que fala em línguas, e línguas, e línguas, e línguas, e línguas, a manhã todinha, e quando sai, irmãos, falta pouco pisar no cachorro da vizinha. E ainda fala fedorento, vai queimar no inferno. Que reparta o seu pão com quem? Com eles, faminto. Às vezes essa pessoa, pastor Daniel, está faminta de um bom dia. Reparta o seu pão. Às vezes essa pessoa está faminta de um Deus te abençoe. Reparta o teu pão. Às vezes essa pessoa está faminta, ó, vai dar certo, Deus é contigo, fique tranquilo, Deus vai te abençoar, reparta, irmãos, mas não, eu quero falar, eu quero dizer línguas, porque eu quero repartir a unção. Que unção, irmãos? Aí seu jejum, irmãos, está sendo ali ó, por causa própria, por benefício, por rixa. Autoafirmação, e o Senhor fala, não é esse jejum que eu quero. Amém? Amém, queridos? Reparta o teu pão, que recolha em casa o pobre, desabrigado, irmãos. Isso pode passar, irmãos, por denotativo, mas, irmãos, pode também ser trabalhado no conotativo. Quantas pessoas, irmãos, que essa nossa graça são como casas, por dizer desabrigado. Pessoas, irmãos, que quando nós falamos, se sentem amparadas. Não sei se foi Agostinho, Tomás de Aquino, não sei qual dos dois que falou, mas se eu tiver errado, foi um dos dois. Me corrija, eu não sei dizer. Um deles dizia o seguinte, em todo tempo, pregue o evangelho. Mais uma vez vou repetir. Evangelho é abrigar, irmãos. Evangelho é boas novas. Em todo tempo, pregue o evangelho. Quando preciso for, use palavras. Forte, não é verdade, amados? Em todo tempo, pregue o evangelho. Quando preciso for, use palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos dando pão para o faminto. Estamos dando casa, irmãos, por desabrigado. Estamos cobrindo, irmãos, o nu. Aquele que pelo quê? Pelas mazelas da vida, talvez até por culpa sua, perdeu as suas roupas. Ou talvez se despiu no caminho da vida, irmãos, e as pessoas se recusam a olhar para a sua nudez, porque a nudez não atrai mais ninguém, muito pelo contrário, traz ele como desprezível. Talvez até mesmo, irmãos, por ser uma pessoa deixada de lado, depravada, a nudez dela vem à tona, uma nudez sentimental, uma nudez, irmãos, existencial. E a Bíblia fala que cubras o nu, que fale a esperança para você. Existe alguém que te ama e te quer. Existe alguém que você é tão precioso que daria a vida só para te dar um abraço. Ou melhor, já deu. Mas muito pelo contrário, irmãos, às vezes a nossa espiritualidade nos faz desviar os olhos desse nudismo do mundo atual. Quero nem saber. Eu não vendo o que o coração, que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu prefiro nem ver. Está colhendo o que plantou. E quem te fez juiz dessa pessoa para sentenciá-lo, meu irmão?
Eu vou para o meu jejum, porque meu jejum hoje é de água e pão, então está pesado, eu vou jejuar. E o cobrir o nu, queridos? E o não se esconder dos seus semelhantes. Não te esconda do teu semelhante. Muito sério, irmãos. Terceiro aspecto do jejum que Deus quer. O jejum, irmãos, ele serve como fonte de fortalecimento espiritual. Olha o que a Bíblia diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor, seu Deus, sempre te acompanhará. Amém, amados? Quando você entra no jejum, irmãos, o jejum serve também como arma de fortalecimento espiritual. Uma vez que o nosso jejum está de acordo com a vontade de Deus, a nossa luz, irmãos, vai romper, a nossa cura vai brotar, a justiça vai nos alcançar e a glória do Senhor estará diante de nós. O Senhor mesmo será a nossa retaguarda, porque fizemos o que é certo. Amém, amados? Fortalecimento espiritual. E terminando, a Bíblia diz: então clamarás. E o que vai acontecer? O Senhor, versículo 9, pode lançar. Você fez o que é certo, fez o jejum que Deus quer. Olha que a Bíblia diz: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Amém, queridos? E aí, não vou ler o restante, porque o restante está falando exatamente da primeira parte que o Senhor já falou para que nós fizéssemos. Muitas vezes, irmãos, estamos vivendo um evangelho pensando que estamos praticando o que é certo. Mas por falta de orientação, por falta de acompanhamento, por falta de andar junto, por falta, irmãos, de submissão, vou além, por falta de um discipulador e de um discipulado, muitas vezes, de Deus nas nossas vidas, nós erramos. Mesmo tentando acertar, pastor Dorossi, mesmo sendo reconhecido pelo Senhor como povo dele, como pessoas que têm prazer na coisa dele, nas coisas do Senhor, como pessoas que buscam a vontade do Senhor, como pessoas que perguntam a Deus pela justiça dele, mas porque erramos na nossa maneira de pensar, irmãos, e de agir, não temos quem nos ajude, irmãos, nos complicamos. Aí o Senhor vem e chama Isaías e fala: Isaías, clama como trombeta, levanta a sua voz, vem de encontro ao meu povo, ensina-os o caminho que deve andar. Amém, queridos? Palavra simples, conversa rápida, mas espero que Deus tenha ministrado profundamente ao seu coração. Amém? Pastora, por gentileza.